Bom dia, crianças. Desejo que todos estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula de ciências, tá? Do nosso livro Positivo, tá? Volume 2, página 26, 27 e 28, tá? Hoje nós iremos falar da vegetação, né? Mas também a qualidade da água, tá? Onde nós iremos falar do processo de transpiração. Aqui no nosso livro positivo, né, na página 26, ele está trabalhando o processo de absorção da água das plantas, onde ele fala que as plantas absorvem água, né, pelas raízes e elas vão utilizar esse processo na produção também da fotossíntese, tá? Então, ele fala aqui, geralmente, como as plantas absorvem água pelas raízes e elas utilizam o processo de fotossíntese no transporte das substâncias entre as folhas, o caule, as flores e os frutos, tá? Então, assim como as plantas, os animais também, né? Animais, as plantas, eles vão liberar uma parte dessa água para o ambiente por meio de um processo chamado de transpiração. Então, aqui a gente consegue observar a fotossíntese, né? O sol sendo mandando incidência, né, de energia para as plantas, né? E a partir daí elas vão absorver essa energia, né? Mas também elas vão precisar de água para que as suas raízes possam sofrer o processo da transpiração, como ele está mostrando aqui nas setinhas. Então, as plantas vão fazer o processo de transpiração pelas raízes. Então, geralmente, o que acontece? Inicialmente, a água ela vai ser liberada pelas folhas para o ambiente, né? Depois, essa água ela vai passar pelo interior das plantas, que vai participar do processo de fotossíntese, né? E do transporte, tá? De substâncias que ela necessita além de água, tá bom? A partir daí, a água ela vai ser absorvida pelas raízes, né? E depois de um tempo, ela vai sofrer um processo de transpiração, onde ela vai liberar o quê? Ela vai liberar, na verdade, a água que vai sair dela através do quê? Da forma de vapor, ou seja, do estado gasoso, né? Pelas folhas, tá? Então, geralmente, o que acontece? Esse processo é um processo onde a gente está mostrando a circulação da água nas plantas, ou seja, tanto o processo de absorção quanto o processo de transpiração das plantas, né? Assim como as plantas, também os animais sofrem esse processo de transpiração, né? Só que em meio diferenciado. Então, o que acontece? A água, geralmente, ela é liberada pelas plantas por esse processo de transpiração, né? E esse processo de transpiração, ele é muito importante para manter a umidade do ambiente, no caso do ar, né? Que é através do vapor de água que existe no ar que a gente faz o processo de respiração. Então, a manutenção dessa umidade, né, do ar, a manutenção do ambiente, do ar, da umidade, né, geralmente ocorre em níveis adequados. Quando ela ocorre em níveis adequados, ela vai contribuir para a formação das chuvas, tá? E a partir disso, é importante a gente saber também, né, que é importante para a saúde, para o nosso corpo, né, esse processo de transpiração, né, de manter a umidade do ar por conta do quê? Do nosso sistema respiratório, tá? Então, como eu falei para vocês ainda há pouco, né, as plantas são de fundamental importância e elas precisam também respirar assim como nós respiramos. Então, além das plantas, além dessas plantas serem essenciais para a nossa vida, né, para o nosso ciclo da nossa natureza, existem também as matas, as florestas que vão ficar às margens dos rios, né, os lagos também, alguns corpos de água, tá, que são chamados, na verdade, de matas ciliares.
O que são as matas ciliares? São matas que têm tanto a vegetação quanto água nela, né? E essas matas ciliares, geralmente, elas contribuem para a manutenção da qualidade e da quantidade da água nos rios. Então, matas ciliares, elas vão contribuir para essa manutenção da qualidade e da quantidade da água nos rios, mas as matas ciliares, elas são formadas basicamente pela vegetação e pela água que compõe esse local, tá? Na página 27, nós iremos falar sobre as plantas e a importância da qualidade do solo e da água, tá? Então, na página 27, nós temos um esquemazinho aqui que está mostrando pra gente uma representação da importância da mata ciliar que a gente acabou de falar para o ciclo da água, né? Lembre que a gente estudou o ciclo da água na natureza, né? Ele é composto pelos estados sólidos e pelas transformações de estados sólidos, tá? Lembre que os estados sólidos são sólido, líquido e gasoso e que eles sofrem uma transformação, tá? De mudança de estado. E esses estados, com as mudanças, eles vão formar o quê? Eles vão formar o ciclo da água no ambiente, na natureza, tá? Então, aqui nós temos uma pergunta, inicialmente no nosso capítulo, na página 27, né? Por que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água? Então, temos vários fatores que são importantes, né? Entre eles, ele cita aqui essa importância, né? É a copa das árvores, por exemplo. É importante esse solo, né? No caso, a gente vai falar da vegetação, gente. É como se fosse a pergunta assim: por que as plantas são importantes para a qualidade de vida, para a qualidade do solo e da água? Ou seja, por que a vegetação daquele local é importante, né? Inicialmente, porque tem as copas das árvores, geralmente essas árvores elas vão acumular água da chuva, né? E depois, parte dessa água ela vai sofrer um processo de evaporação. Onde isso vai ser importante? Vai ser importante para os rios, né? Por quê? Para que eles não transbordem, em geral, né? Em caso de chuva muito forte, tá? Outra importância, geralmente ele está falando aqui que a água, por exemplo, como ela retira uma certa quantidade das copas, né? Geralmente tem água retida em copas de árvores, né? Então, essas copas, como elas não sofrem o processo, vamos supor, de evaporação, né? Que não pinga das folhas, geralmente ela vai escorrer pelos troncos das árvores, chegando ao solo, né? E a partir disso, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma suavidade, né? Uma suavidade de que a água da chuva caísse diretamente sobre ele, ou seja, a água vai caindo lentamente, bem calma, bem suave, tá? Outra importância para a qualidade do solo e da água em relação às plantas é que geralmente no solo as florestas elas são cobertas por folhas, galhos, entre outros restos de matos vegetais. Então, isso aí que eu falei para vocês, as florestas, como ela é coberta de folhas, galhos e outros matos vegetais, geralmente ela vai fazer o quê? Ela protege e evita que se formem aquelas enxurradas, né? Mas onde isso vai contribuir? Vai contribuir justamente na questão quando o solo, por exemplo, não tem proteção, isso vai ser importante, tá? Vai contribuir também por conta da força da água. Se ela for muito forte, essa água geralmente ela vai remover os nutrientes, né? Que vai ser carregado para longe no processo chamado de erosão, tá? Então, é importante pelo processo de erosão, mas também é importante pelo processo de assoreamento, né? Esse assoreamento, geralmente, ele ocorre em corpos de águas, né? Que vão ficando cada vez mais, vamos supor assim, raros pelo acúmulo de quê? Da terra. Então, ocorre o assoreamento, né? E quando acontece a erosão, vamos supor assim, né? Que a erosão é um processo de proteção, já o assoreamento, geralmente, ele é um processo, vamos supor, quando o solo, geralmente, ele é levado, parte do solo ele vai ser levado para dentro dos rios ou lagos. Então, vai ocorrer o quê? Um assoreamento, tá? E já a erosão vai acontecer a proteção, para que
a água não leva os nutrientes, né? Não carregue todos os nutrientes para longe da sua árvore, no caso, para dos seus nutrientes daquela árvore, tá? Então, nesse caso, é importante por conta do processo de erosão, né? As plantas são importantes por conta do processo de erosão, do assoreamento, tá? E até mesmo as raízes das plantas também, elas ajudam a evitar a erosão. Por quê? Porque elas vão formar uma rede de, vamos supor, de proteção, né? Daquele solo, tá? Então, tá falando também aqui para vocês, na página 27, né? Que como o solo das florestas tem a proteção das raízes das plantas, geralmente a água ela é absorvida em quantidades uniformes, graduadas, tá? Em lugar, por exemplo, que não tem vegetação, né? O que é que o solo geralmente ele tende a ficar o quê? Com menos água. Então, o que vai acontecer? Grande parte, né, dessa água ela vai escorrer pela superfície, né, e vai se acumular nas partes mais baixas do terreno, formando os alagamentos. Então, é importante também disso, tá? É importante por conta que as florestas, elas têm uma proteção das raízes das plantas no solo, tá? A água também é importante, né, para as plantas, assim como o solo. Por quê? Porque a água geralmente ela é retida no solo pelas florestas, né? E quando ela se infiltra, ela vai alcançar o quê? Os reservatórios subterrâneos da água, né? E com isso ela vai levar o quê? Ela vai levar bem graduadamente, bem devagar, em direção aos rios e outros corpos de águas, né? Quando a água, vamos supor, se um caso, né, a água fosse levada para toda, né, vamos supor, se um caso a água fosse levada toda para um rio, né, o que ia acontecer, né? Ia acontecer basicamente esse processo de retição, né, retição da floresta que estava infiltrada naquele reservatório. Então, se a água fosse levada toda de uma vez no momento da chuva, o rio poderia o quê? Transbordar, né? E além disso, em algumas épocas de chuva, o rio poderia até secar. Por quê? Porque não haveria reservatórios subterrâneos suficientes para, né, abastecê-lo. Outro fator também que é importante, né, em relação às plantas e a qualidade do solo e da água, é que as florestas também ajudam a reter os poluentes, dificultando a chegada de quê? Dos corpos de águas. Então, geralmente aquele lixo, aquele poluente, a água retira, tá? É importante também. E vamos falar também sobre esse processo que ele está mostrando pra gente aqui do esquema da importância da mata ciliar para o ciclo da água. Então, a água da chuva, geralmente, ela fica retida nas folhas, como eu falei para vocês anteriormente, né? Aí, o que vai acontecer? Depois que a água absorve a fotossíntese, né? E retira a água presente que está nas folhas, ela vai sofrer um processo de evaporação. A água também, quando ela sofre o processo de evaporação, o que acontece? Acontece basicamente que quando ela sofreu isso, significa que a água ela vai sofrer o processo de transbordação também, né? Então, ela sofre o processo de evaporação, transpiração, precipitação e evaporação, tá? Enquanto isso, a água geralmente ela fica escorrendo pelos troncos das árvores até o chão, tá? E sofre o processo da infiltração da água no solo, onde a água vai escorrer para o solo, tá? Que é esse processo bem aqui que eu tô demonstrando a vocês, tá? Que tá na página 27. E na página 28, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a questão de conhecer, conectar mais um pouquinho em relação às matas ciliares, né? Conectando com, né, preservação desde os tempos do Império. Então, ele tá mostrando aqui um texto pra gente sobre a preservação, né, desse conteúdo que a gente está falando em relação às florestas, da água, em relação ao solo também. Então, preservar as florestas e as matas ciliares é um grande desafio, na verdade,
né? Mesmo que se saiba há muito tempo a importância, né, dessas matas para a conservação da água e a quantidade de chuva. Então, é um grande desafio porque nós sabemos que há a questão da poluição, né? Há justamente a questão da erosão, do assoreamento, né? Que isso vão ser dificultados, né? As indústrias que vão produzir também vão poluir, né? Aquele rio, aquela mata vai ser desmatada, entre outros. Então, preservar desde os tempos do Império. Vamos lá ler o texto, na página 26. Então, ele vai falar nesse texto o seguinte, que geralmente a Floresta da Tijuca, ela faz parte de uma mata que é a Mata Atlântica, onde nessa Mata Atlântica a vegetação, ela cobre todo o litoral brasileiro, né? E isso acontecia desde os tempos do descobrimento, né, do Brasil, que a gente fala, né? Então, mas com a chegada dos colonizadores, né, o número de pessoas aumentou muito e várias árvores foram derrubadas para dar espaço às casas e ao cultivo do café, tá? E também essas casas poderiam ser derrubadas em relação a outras árvores também. As árvores foram derrubadas também, para instalar-se um lugar, por exemplo, uma indústria em geral, não só casa, mas também indústria. Então, com esse fator surgiu um problema, né? Com a derrubada das árvores, né, para dar espaço à casa, ao cultivo do café, à produção de indústrias, à produção de usinas em geral, surgiu um problema, né? Esse problema, né, era que as árvores geralmente que eram responsáveis por reter a quantidade de chuva, né, transmitir um ambiente úmido que ia direto para as nascentes dos rios e abastecer as casas, né? Aconteceu que foi ficando menos árvores. E quando aconteceu o processo da diminuição das árvores, aconteceu também o processo da diminuição da água para a população. Então, cada vez mais gente morando no rio, né? Isso foi acontecendo. E cada vez gente morando no rio, o que ia acontecer? A gente poderia imaginar o tamanho da confusão que iria acontecer lá, né? Então, o imperador Dom Pedro II ficou muito preocupado com a falta de água, né? E para solucionar o problema, ele ordenou o reflorestamento da região, né? Plantar árvores, nesse caso seria o reflorestamento. Então, isso foi muito importante para preservar o nosso pedacinho da Mata Atlântica, que hoje, né, a gente tem uma área equivalente a 4.000 campos de futebol, né, conta Luiz Fernando Lopes, né? Então, quem está mencionando sobre isso é Luiz Fernando Lopes, que é analista ambiental do parque, né? Desde então, ele fala que a partir do reflorestamento, né, que começou lá nesse tempo do imperador, né, continuou e continua até hoje sendo feito pelos profissionais que trabalham no parque. Mas a gente tem até hoje também, né, gentes que atrapalham o processo de recuperação das florestas. Pessoas que precisam derrubar para fazer madeira em geral, né? Pessoas que precisam daquele rio para fazer uma hidrelétrica, né, entre outros. Então, a prática de soltar balões, por exemplo, tem causado, né, incêndios e aumentado o desmatamento. Então, nas áreas queimadas é muito difícil fazer o replantio, né, porque é uma terra muito... É uma terra, vamos supor, que foi desmatada, né, gente? Foi queimada, né, tocado fogo. Então, nessas áreas é muito difícil fazer o replantio. E isso vai dificultar a preservação, que vai alertar justamente o Luiz Fernando, né? Que é analista ambiental do parque. Então, esse texto ele fala um pouquinho sobre essa importância da gente... E até hoje surge isso, a importância da floresta, da nossa Mata Atlântica, né? A importância dos rios também, né? Porque tem populações que sobrevivem daquela água também, né? Então, populações ribeirinhas. Então, esse texto ele vai falar isso pra gente, tá? Vocês podem até analisar também lá o QR Code no aplicativo do celular de vocês, que vai mostrar uma animaçãozinha lá sobre a questão da conservação da floresta. E para hoje, gente, eu gostaria que vocês fizessem a página 29, tá? Vai ficar um exercício na página 29, onde vocês vão elaborar esse exercício para mim e enviar.
eu quero que vocês enviem a foto de vocês fazendo o exercício com a camisa da escola, tá? Então, por favor, envie a foto para mim tá observando, tá? Vocês enviam a foto para mim, vocês estão fazendo a página 29 do livro positivo de vocês. Para o quinto A, não foi possível a gente trabalhar a nossa aula virtual, tá? A gente vai trabalhar em outro momento, por conta da internet que tá sem conexão. Eu não consegui conectar. Então, por isso eu estou mandando a aula gravada de hoje, tá? E a gente vai ter outros momentos com a aula também na sala virtual, tá? Não se preocupe, tenham todos um bom dia. Confirme o nome da criança no PV. Estarei à disposição de vocês para qualquer coisa, tá? Qualquer dúvida, tá bom? Um abraço a todos, tenham um bom dia e uma boa atividade, tá, gente? Ó, te amo a vocês, já tá com muita saudade de vocês, tá? Beijo, crianças.